E aí galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui hoje para falar de alguns erros que eu cometi estudando, em 5 anos para o Enem, para os vestibulares. Então eu espero que com esse vídeo, você que esteja passando por esse processo, não cometa, os mesmos erros e possa seguir um caminho diferente. Mas antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Bom, galera, então vamos lá. O primeiro erro que eu cometi eu vou falar mais da minha experiência que eu tive, estudando em casa, estudando sozinho, porque eu não fiz cursinho presencial, como vocês sabem. Eu só tive um professor particular, entre aspas, porque na verdade era só um professor que enviava a minha redação e eu recebia, ela corrigida, mas não tinha contato com o professor assim em si, enfim, eu só enviava mesmo a correção, ou enviava a redação e recebia a correção dela. Mas de resto, foi tudo por conta própria, estudando sozinho em casa, aqui pelo YouTube, por videoaula, por apostila, por drive de estudo. Então eu vou falar a partir disso, a partir dessa experiência que eu tive estudando em casa, estudando sozinho. Então não tem como muito falar experiências que eu tive no cursinho presencial, porque eu nunca fiz, então é diferente. Não posso falar de erros que eu cometi em relação a isso, porque eu nunca vivenciei nesse aspecto em si. Mas falando disso, falando de estudando em casa, estudando sozinho, alguns erros que eu cometi. Eu acho que o primeiro erro que eu cometi no início foi não ter um cronograma de estudo, não me planejar. Quando você está estudando sozinho é muito difícil você ter um planejamento, porque você que tem que correr atrás dos materiais, você que tem que correr atrás do que você vai fazer no dia, na semana, no mês, do que você vai estudar, de como você vai estudar. Então, são várias áreas que você tem que administrar, que você tem que saber o que vai fazer. E eu no início, como não tinha uma bagagem, não tinha uma experiência, não sabia o que fazer, foi muito difícil. E eu acredito que o primeiro erro que realmente eu cometi foi não ter esse cronograma de estudo, não ter um planejamento diário. E isso me atrapalhou muito porque todo dia eu procrastinava, eu estudava muito pouco, eu estudava 1 hora e era 1 hora assim. Eu sei que às vezes 1 hora compensa muito quando você está ali focado e tudo, mas no dia era muito difícil eu ficar ali focado, atento. Ainda mais porque como eu estudava em casa, eu tinha muita estava ali presente, eu tinha acesso a muitas distrações, então era televisão, rede social, internet, várias coisas que me atrapalhavam, que me tiravam do foco. E esse foi o primeiro erro que eu cometi, não me planejar, não ter um cronograma de estudo, não me organizar na semana, no mês. Então isso me prejudicou bastante, Isso atrapalhou mais ainda o meu processo, o meu desempenho no Enem, porque eu deixei para estudar depois. E isso foi muito difícil, Foi difícil porque chegou na reta final, eu não sabia quase nada, não tinha conhecimento, e isso acabou me prejudicando bastante. Um outro erro também que eu cometi muito foi não ter traçado um objetivo, uma meta, do que fazer, de como estudar. Eu não tinha muito essa mentalidade também, de ver o estudo como uma forma de crescimento, de desenvolvimento pessoal, de eu me aperfeiçoar como pessoa, como indivíduo, de ter um propósito mesmo de vida, entender o porquê que eu estava ali estudando. Eu não tinha muito essa mentalidade, então qualquer coisa para mim servia, entre aspas, porque se eu não tenho um propósito, se eu não tenho um objetivo bem definido, qualquer caminho serve, E, por sinal, isso tem até relação com o que eu falei no último vídeo, que saiu ontem no canal, não sei se você assistiu, mas é basicamente essa ideia mesmo, de que você tem que ter uma mentalidade, de que você tem que ter uma... não é nem mentalidade a palavra, é mais uma consciência mesmo, de que tem que ter um propósito, tem que ter um motivo, gente. Você não tem que estar ali estudando à toa. Você tem que saber o porquê de você estar fazendo aquilo. E enxergar os estudos a partir dessa perspectiva, de que isso vai ser muito útil para você, como pessoa, como indivíduo, como profissional, porque o estudo é algo que ninguém tira de você. Então, se você vê o estudo como sacrifício, como algo ruim, eu não acho que você esteja no caminho certo, Então, isso foi um erro que eu cometi, porque eu vi o estudo justamente por esse olhar, por essa forma de ver o estudo como algo negativo, como algo que era um sacrifício que eu não gostava. E isso, realmente é um erro, porque o estudo é muito bom, de você ter conhecimento, ninguém tira de você, e isso faz com que você cresça como pessoa, se desenvolva mesmo, sabe? E no início é muito difícil, ainda mais para quem não tem essa experiência, quem não tem muito essa noção. Por mais que eu soubesse, e que tem pessoas que falam e tudo, mas é difícil, na prática é diferente, ainda mais quando você não tem essa bagagem, essa experiência em si.
E aí eu só aprendi mesmo sofrendo na dor com o tempo. E aí eu percebi que isso é algo único e que eu tinha que dar valor, né? Eu tenho que dar valor. Mas foi isso, foi um processo, foi lento, foi gradual, não foi do dia para a noite, mas eu pelo menos hoje tenho uma mentalidade, eu penso de uma forma totalmente diferente. Um outro erro que eu cometi bastante também é em relação à ansiedade. Eu era muito ansioso, eu ficava sofrendo muito por antecipação. Eu perdi no primeiro ano, no segundo, no terceiro, né, tentando vestibular, porque de início eu queria fazer medicina, mas é isso, tipo, eu ficava muito ansioso, eu sofria por antecipação, eu via meus colegas da escola já na faculdade, já amadurecendo, né, porque já estava ali tendo outros contatos, tendo novas amizades, né, vivendo uma outra realidade ali na universidade, né, na faculdade, e eu não estava vivendo nada disso, então isso me deixava muito ansioso, porque eu ficava pensando, pô, isso não vai acontecer comigo, quando é que isso vai acontecer, né, eu estou aqui parado, né, empacado, só que isso é uma forma de você enxergar a sua realidade, e essa forma de enxergar está equivocada, você não está atrasado, cada um tem seu tempo, tem seu momento, e essa questão de você ficar muito ansioso, pensando no futuro, isso não faz bem para você. Pelo contrário, isso prejudica, né? Isso faz com que a sua saúde mental vá lá para baixo. Você como eu posso dizer, você se maltrata, né? Querendo ou não, você tá ali se prejudicando mentalmente, emocionalmente e se cobrando demais. Essa autocobrança excessiva, isso não é legal, isso não é bom, não faz bem para você e não me fazia bem. Eu ficava muito triste, eu ficava mal, eu ficava muito ansioso também. Um outro erro que eu cometi muito, né, nesse período de preparação, nesse período de vestibulando, é me comparar também. Eu ficava me comparando bastante com as outras pessoas. Isso tem até relação com o último erro, né, que eu estava falando, porque eu via meus colegas, todo mundo já na faculdade, com a vida engatinhada, e eu achava que isso não ia acontecer comigo. Então essa questão de você estar ali toda hora se cobrando, se comparando com o outro, isso não existe, gente. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma vida, e a partir do momento que você tem essa noção de que é a sua vida e que você está no momento certo, que vai acontecer na hora certa, tudo começa a melhorar, tudo funciona, porque você consegue estudar de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila, você não se cobra, você não fica ansioso, sabe? Você não tem essa autocobrança excessiva, e isso é muito importante, até mesmo por conta da sua saúde mental, né? Para você ter um bom desempenho, para você conseguir estudar de uma maneira muito mais leve, né? Como eu falei. Então, não se compare, cada um tem a sua vida, né? Tem a sua realidade, e eu acho que a partir do momento que você tem essa mentalidade, que você pensa dessa forma, você não sofre tanto, né? E foi um erro que eu cometi bastante. Hoje, graças a Deus, eu não cometo mais. Eu sei que cada um tem a sua vida, tem a sua realidade, e eu só tenho que fazer a minha parte, né, e seguir o meu rumo. Eu não tenho que ficar pensando na vida de fulano nem de ciclano, apenas na minha vida. É isso que importa, né? Porque cada um tem uma realidade, né? E quem sou eu para ficar me comparando com o outro? E eu acho que hoje em dia, ainda mais com as redes sociais, tudo isso acabou potencializando mais ainda, né? A gente fica se espelhando, fica se comparando muito com os outros, e isso não existe. E se você não tem esse filtro, se você não pensa a partir dessa perspectiva, você pode se prejudicar bastante, né? Como eu me prejudiquei muito em um certo tempo, principalmente nessa época de vestibulando, porque isso mexe muito com o nosso emocional, com essa questão de você querer, né, suprir, dar essa expectativa para as outras pessoas, de mostrar que você conseguiu. Então isso acaba, né, pegando um pouco. Uma outra coisa também, e que tem relação, né, com o último erro que eu cometi bastante, é essa questão de pressão familiar. Quando você é vestibulando, né, todo mundo sabe, a pressão familiar é um saco, porque não é que sua família não esteja contra você, mas assim, pelo contrário, essa família quer tanto ver o seu sucesso, quer tanto que você cresça, que você consiga, né, realizar seu sonho, mas fica aquela expectativa, todo mundo, e aí quando você não consegue, né, você acaba se frustrando, você fica mal. Isso mexe muito também com o nosso emocional. Festa de final de ano, que chega o tio, chega a tia e pergunta: e aí, como é que tá o cursinho? Ou como é que tá, né, os estudos? Passou, não passou? Isso é um saco, mexe muito com o nosso emocional, com o nosso psicológico. Só a gente sabe, né? Só quem tá na pele, quem passa, sabe o que eu tô falando. Então é um saco, é muito estressante,
Mas isso, hoje, já na faculdade, eu dou risada e tudo, mas no período não era assim não. Eu ficava estressado e eu ficava consumindo, absorvia muito isso. E foi um erro que eu cometi, porque isso me deixava muito para baixo. Eu me sentia muito mais inseguro. Eu evitava de ir para os lugares, assim, às vezes só para evitar esse tipo de conversa. E hoje eu vejo que foi um erro que eu cometi, que eu não cometeria mais, porque é isso, sabe, gente? Às vezes é só tipo, a forma como você pensa, como você enxerga aquilo, né? O óculos que você coloca e enxerga aquela situação, aquela perspectiva. Se você pensar por esse lado, realmente vai ser um saco, vai ser estressante, vai ser, tipo, vai te deixar mal, porque você vai ver que não tá conseguindo e que tá aquela cobrança, né? Não é bem uma cobrança, mas tipo, as pessoas vão ficar falando e tudo. Só que se você pensa que a vida é assim, não só, e eu percebo isso hoje até na faculdade, tipo, eu achei que quando eu estivesse na faculdade tudo ia acabar, mas não vai acabar porque as pessoas sempre estão te olhando, né? É como se a vida fosse realmente um palco ali e que tem vários holofotes, que tá todo mundo vendo o que você está fazendo. Então, sempre vai ter essa expectativa de algumas pessoas. Eu não digo só de família, mas estou falando de todo mundo, né, no geral, a sociedade em si. E se você fica muito escravo disso, se você está muito preso a isso, você não vai viver. Então o ideal é que você viva mesmo a sua vida e que você seja paciente consigo mesmo e que não se importe muito com o julgamento, com o que os outros estão falando, né? Que o ideal é que o importante, na verdade, é que você faça a sua parte, que você saiba quem você é, né? E que não fique muito preso a isso não, né? Que você foque mais no seu, né? E que o julgamento, o que os outros estão falando é algo deles e que não tem nada a ver com você, né? E que você realmente se blinde, que você não absorva essas energias e nada disso, né? No seu interior, né? Porque eu acho que com isso você fica muito mais leve, muito mais tranquilo para fazer, né, o que tem que ser feito, para você fazer e realizar, né, os seus projetos de vida e enfim. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu falei até um pouco menos do que eu gostaria, mas no geral eu sinto que eu fui mais objetivo aqui no vídeo, que foram basicamente esses erros que eu cometi, né, nesse processo de preparação, quando eu estava nesse período de vestibulando. Mas caso você discorde, caso você concorde aqui do vídeo, fala nos comentários, eu quero saber a sua opinião, quero saber o que você pensa. Aproveita também, você que já foi vestibulando, se tem uma outra dica também, um outro erro que eu não falei aqui no vídeo e que seria bom também acrescentar, para compartilhar mesmo com as outras pessoas, fala aqui nos comentários, quero saber também a sua opinião. E no mais é isso. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.